aí, galera, voltamos e hoje eu estou aqui na primeira usina de reciclagem de bitucas de cigarro do mundo. E com quem eu estou? Com um especialista na área, Marcos Foiato. Tudo bom, Marcos? Tudo bem, Fabiana? Tudo jóia? Estamos aqui à disposição de vocês para bater um papo aqui gostoso. É um prazer estar aqui, Marcos, com esse projeto que é tão importante, tão legal. É um projeto de conscientização, de sustentabilidade, não é? Me diz uma coisa, primeiramente eu quero saber como que você teve essa ideia de pegar uma coisa assim, que a gente, digamos assim, uma coisa tão suja, descartável, que ninguém quer, que ninguém sabe o que fazer com isso, e transformar numa coisa assim tão interessante que daqui a pouco a gente vai ver no que vai se transformar, mas explica pra mim. Sim, na verdade foi uma constatação que a gente teve a partir da implementação da lei antifumo, onde a gente viu que foi ótimo a implementação da lei antifumo, porque limpou os ambientes internos, mesmo com relação aos impactos da fumaça do cigarro, né, para todas as pessoas. Mas o que a gente acabou observando é que essas pessoas foram retiradas dos ambientes e colocadas para os ambientes externos. E ao fazer o uso do cigarro, o descarte, né, dos seus resíduos se quintuplicaram, aumentaram consideravelmente. Então, nós resolvemos um problema, que foi o problema do ar e, consequentemente, o problema da saúde, mas nós criamos uma outra situação de impacto ambiental, que é o resíduo de cigarro jogado nas ruas e calçadas. Então, pensando nessa possibilidade, nós começamos a avaliar essa questão, começamos a elaborar estudos de viabilidade de como a gente implementar uma ação benéfica para a sociedade, e em 2010 nós colocamos em práticas e felizmente a gente vem numa evolução de lá para cá com uma grande aceitação não só do público usuário, mas da sociedade de uma maneira em geral, porque a gente acaba trabalhando essas questões de conscientização referente aos descartes de resíduos, e isso tem sido muito gratificante para a gente mesmo. Sim, eu imagino, porque é um projeto grandioso e muito interessante. Então, vamos comentar um pouquinho sobre como que funciona, na verdade. Você já tinha comentado comigo, essas bitucas, elas são coletadas nas caixas coletoras que estão espalhadas. Aqui em Sorocaba nós temos alguns pontos dessas caixas coletoras? Sim, nós temos muitos pontos, principalmente no setor privado, que adotou essa prática, né, e entendeu a importância de cuidar desse resíduo e não simplesmente deixar eles jogados, né? Então nós temos uma série de clientes, né, espalhados pela cidade de Sorocaba, aliás é por toda a região metropolitana de Sorocaba. Nós temos parceria com a Prefeitura de Votorantim, que foi a cidade pioneira a adotar esse trabalho. Nós temos também uma parceria com a Prefeitura de Boituva, através da Secretaria de Meio Ambiente de Boituva. Trabalhamos também em Campinas com a Secretaria do Verde e Desenvolvimento Sustentável de Campinas, e em breve estaremos anunciando a participação em mais outras cidades. E também trabalhamos no setor privado, onde empresas, né, nos contatam e a gente elabora todo um plano de ação para a retirada desses resíduos que invariavelmente são jogados por seus funcionários ou pelos visitantes das empresas. E isso tem uma importância muito grande devido à grande toxicidade existente nesse tipo de resíduo, né? Até para dar um número exato disso, as bitucas de cigarro contêm hoje mais de 8.680 substâncias tóxicas. Então, isso em contato com o solo, além do lixo, ele tem sérios impactos, como contaminação de água, contaminação de solo, contaminação do ar. E num período agora de estiagem, que a gente começa em abril e vai até quase final de outubro, um período de seca, invariavelmente essas queimadas que a gente vê nas avenidas, em beiras de estradas, provavelmente muitas delas são jogadas devido às bitucas de cigarro, são provocadas devido aos descartes indevidos das bitucas, né, nesses canteiros. Então a gente tem sim um grande número de clientes e trabalhamos também em várias outras cidades, atendendo grandes empresas e grandes instituições. Tá, me diz uma coisa, se alguma empresa ou se as pessoas de algum lugar, de algum comércio se interessarem por ter essa caixa coletora, é só entrar em contato com vocês aqui, como é que funciona isso, assim, para as pessoas que estão lá, que querem ajudar a participar, como que elas podem estar fazendo? Sim, essa atividade, Fabiana, é legal você falar isso, porque a gente precisa disseminar essa conscientização na população de uma maneira generalizada,
principalmente nas lideranças das empresas. Onde você tem um grande fluxo de pessoas, seja ele de 10 pessoas, seja de 1000 pessoas, você invariavelmente vai ter fumantes. Então era muito legal que as empresas nos contatassem. É muito simples a implementação dessa ação e a gente vai ter um resultado muito satisfatório. Então é só entrar em contato via telefone. Nosso telefone é 15 3242 6140, ou através do nosso site também as pessoas podem fazer contato. Através do site também vão conhecer toda a nossa operação. Nosso site é www.poiato.recicla.com.br e lá vocês poderão fazer todas as esclarecimento de dúvidas e saber como funciona essa operação, até para a gente faça um orçamento para as empresas. Neste momento, a gente está fazendo gestão muito forte junto aos profissionais de RH, os setores de meio ambiente e também de segurança do trabalho, para que eles saibam que já existe uma solução para esse resíduo e principalmente da importância de se trabalhar isso para que a gente minimize esses impactos para a sociedade. Então, Poiato, vamos agora falar um pouquinho desse processo. As bitucas chegam aqui até vocês armazenam elas e Sim. depois como que funciona? A gente está aqui com esses caldeirões aqui. Sim. E mais ou menos assim, de uma forma simplificada, como que funciona esse processo de reciclagem dessas bitucas? Sim, nós temos toda a estrutura montada para as quantidades corretas dentro da tecnologia que foi desenvolvida para esse trabalho. Então nós temos aqui os caldeirões, né? O processo é de cozimento e químico, né? Então aqui vocês estão vendo, essa panela tem capacidade para 150 litros de água. Nós vamos colocar para esses 150 litros de água 15 quilos de bituca de cigarro e nós vamos colocar a quantidade necessária de produto químico para fazer esse processamento. Bom, nós acendemos as panelas, deixamos ela chegar a uma temperatura de 100 graus e após chegar a 100 graus, nós vamos fazer o cozimento durante 5 horas. 5 horas você desliga a panela, né? Nós vamos colocar aqui uma trava que a gente vai fazer a elevação do cesto das bitucas de cigarro, para que essas bitucas fiquem sendo o líquido, né, que foi solto dela, toda essa toxicidade seja transferida para a água. E só no dia seguinte, quando estiver frio, é que nós vamos fazer o manuseio desse material. Toda a água para que foi transferida essa toxicidade do cigarro, ela vai ser direcionada para um tanque de contenção, certo? Então nós temos aqui duas etapas. É o trabalho com a massa, que é as bitucas propriamente ditas, e com a água tóxica que vai para o tanque de contenção. Sim. Bom, essa água que foi para o tanque de contenção, ela vai receber um tratamento e ela vai ser reutilizada no processo. A gente não tem descarte em esgoto dessa água. Então volta, toda essa água é reutilizada, não é jogada no meio ambiente. Não, ela não é jogada, não é encaminhado para esgoto. Então ela retorna para ser reutilizada. Sim. Bom, nós temos agora as bitucas de cigarro. Essas bitucas, quando elas saírem das panelas, elas vão ser direcionadas para os tanques, né? Onde elas vão receber uma lavagem. Sim. Né? Então vocês vão verificar ali que nós temos 3 peneiras no tanque. Então, ao receber essa lavagem, esse resto de toxicidade que ainda possa existir nas bitucas, elas vão sair nessa água, nessa lavagem, e também vai para esse tanque de contenção. Sim. Né? Bom, nesse momento, após a lavagem, nós encaminhamos as bitucas para um triturador. Né? Após trituradas, nós vamos encaminhar essa massa para a prensa. O que nós vamos fazer é desidratar essa massa celulósica. Sim. Porque a hora que nós prensarmos, se ainda tiver algum residual ali, ele sai totalmente na prensa. A massa celulósica, ela já está pronta, nós já temos praticamente 100% pura de massa celulósica e aí ela vai para as prateleiras de secagem. Né? Então encerra aqui essa etapa do processo da transformação. Aqui se encerra. Sim. O que é importante também nesse processo e que nós de forma conceitual também implantamos aqui. Nós estamos aqui num prédio sustentável, vocês estão observando que a iluminação é natural, nós praticamente não usamos energia elétrica aqui,
só numa eventualidade, né? E nós também temos um sistema de captação de água de chuva no prédio. Então, toda a água que nós utilizamos para o enchimento das panelas, para o processamento e também para as lavagens das bitucas de cigarro, elas são provenientes de água de chuva. Então, nós temos aqui praticamente um processo totalmente natural. Não falamos ainda da destinação final, que é o outro trabalho pedagógico que a gente está realizando em parceria agora com o SESI. Inicialmente, todo o piloto foi feito aqui com o SESI de Votorantim, mas agora nós temos uma parceria com o SESI de todo o estado de São Paulo. Então, toda essa massa celulósica produzida aqui está sendo encaminhada para as escolas do SESI para cursos de artes, desenvolvidos para os alunos do SESI do ensino fundamental, grupos de terceira idade e grupos portadores de deficiência física. Num outro momento, a partir da massificação desse trabalho e da consequente coleta de um maior número desse resíduo, a gente vai estar ampliando esse trabalho também para a rede pública de ensino. Sim, é por isso então que a gente tem que conscientizar as pessoas que estão em casa a fazer essa coleta de uma maneira correta para estar ajudando, porque se a gente conseguir coletar a maior quantidade suficiente de bitucas de cigarro, a gente vai poder elevar isso a um nível industrial, conseguir fazer caixa de ovo, caixa de papelão, e são materiais que são 100% biodegradáveis, não é a natureza. Então, tipo, você jogar uma caixa de ovo hoje, ela vai demorar não sei quantos anos para se decompor. Uma caixa dessa, ela é biodegradável, ela não vai fazer mal nenhum. Então, eu acredito que estar hoje aqui é um passo muito importante para o mundo todo, porque essa é a primeira usina do mundo. E eu acredito muito que com isso a gente vai conseguir melhorar muito a qualidade de vida, não só nossa, mas dos nossos filhos, dos nossos netos e de todas as gerações futuras. Não é isso, Poeta? Exatamente. Até para o cidadão que ele não tem conhecimento, às vezes, ou não tem a informação com relação a isso, só para dizer do impacto isso na água, da bituca de cigarro na água. 2 bitucas já é suficiente, né, misturadas em 10 litros de água, a produzir 1 litro de esgoto. Independente do cidadão ser fumante ou não, ele paga essa conta. Então vejam bem, a média de fumar do brasileiro é 17 cigarros por dia. As estatísticas mostram que 98% disso ele joga no chão. Imagine que 2 bitucas misturadas em 10 litros de água já geram 1 litro de esgoto. Então, é exatamente isso que está nas calçadas, que invariavelmente vão para os bueiros, sem contar a questão de mortandade de peixes e outras consequências ambientais, né? Aqueles pássaros que eventualmente ficam ali procurando alimentos, se ele vê uma bituquinha acesa no chão, ele pensa que é alimento, ele vai lá, pega. Se ele não se queima antes, ele vai levar para o seu ninho. Uma bituca acesa num ninho de galho seco já é suficiente para provocar um incêndio de grande proporção. Então são essas pequenas situações que passam desapercebidas para a sociedade, é sobre isso que a gente está conversando e comentando. Muitas das vezes o cidadão fica muito feliz quando o filho dele chega com um trabalho escolar, chega com uma planta e tal, mas às vezes ele não se apercebe que mesmo no trajeto ao sair da escola, ele já arremessa uma bituca de cigarro, arremessa um saquinho de biscoito, ele arremessa uma latinha de refrigerante ou de qualquer líquido, né? É sobre isso que a gente está trabalhando muito fortemente e pedindo a colaboração da sociedade. A gente precisa começar a pensar no que a gente provoca, né, no nosso ambiente, desde que acorda até que a hora que você vai dormir. Pequenas atitudes. Né? O simples apagar de uma luz ou fechar uma torneira são atos simples, né, e que passam desapercebidos para a sociedade. Mas com certeza, quando a gente sofre algum impacto em relação a isso, podemos lembrar recentemente a questão da crise hídrica e que nós estamos vivendo ela ainda, a gente repara que o próprio hábito do cidadão ele pode minimizar isso em muito. Então é exatamente sobre isso que a gente está falando. Nós escolhemos trabalhar com um resíduo pequeno, que não tem peso, mas que causa sérios impactos para a sociedade. Nós acreditamos que a nossa parte a gente está fazendo. O que nós esperamos é que o cidadão colabore, certo? E contribua, né, para o benefício da coletividade. Com certeza. Não é isso? Marcos,
eu agradeço, tá? O seu projeto é incrível, parabéns, sucesso para você, que isso daqui seja o início de uma grande campanha mundial, tá? De sustentabilidade e, enfim, que dê tudo certo para você e adorei o projeto, adorei vir aqui conhecer tudo e obrigada, eu só tenho que agradecer você ter aberto aqui o espaço para a gente poder fazer essa gravação e poder levar essa informação para as pessoas que estão em casa. Imagine, Fabiana, a gente que está feliz, está recebendo vocês aqui, você é uma pessoa que a gente já conhece há um tempo, já estava esperando sua visita aqui e a importância que o seu trabalho tem para levar essas informações à população. Então, as portas da Poeta Recicla sempre estarão abertas e também para o público, para o seu público, né, que queira nos visitar, é só ligar, agendar e vir conhecer essa atividade aqui que, felizmente, está sendo extrapolada aí para as outras regiões também. Que legal. Muito obrigado. Que legal. Obrigada. Gente, se liga aí e se joga na sustentabilidade. Tchau, tchau.